Bom, gente, o professor Joel Dutra é um dos maiores estudiosos da área de recursos humanos no Brasil. Ele que é professor da FIA, fez uma carreira extensa também na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. E ele participou de uma palestra aqui no stand da FIA, aqui no CONAR, falando um pouco sobre os desafios da área de recursos humanos aí para os próximos anos. E essa é a minha primeira pergunta, professor. Quais são os principais desafios, principalmente para o ano que vem, né? Já estamos chegando, já passamos do meio do ano, né? Então a gente já tem que começar a pensar em desafios e tendências para o ano que vem, né? Sem dúvida. Bom, acho que a tendência para o ano que vem ainda continua sendo um mercado extremamente demandante, né, principalmente por pessoas qualificadas, e o desafio das organizações é buscar desenvolver novas fontes, né, novos fornecedores dessa mão de obra, né? E aí o contato com escolas acaba sendo importante, a interação com o mercado de trabalho. Um outro aspecto importante, né, que vai ser um desafio para as empresas nessa área, nessa questão da mão de obra qualificada, é o mais possível ela formar essas pessoas, né, trazer pessoas talentosas, investir no desenvolvimento dessas pessoas e também investir na retenção dessas pessoas. Então, esse é um desafio. Outro ponto que tem sido uma dor, né, da maior parte das empresas com as quais nós estamos interagindo é esse confronto geracional, principalmente como lidar com as pessoas mais jovens, né? E aí tem um ponto importante, nós percebemos que na medida que a empresa estabelece mais diálogo com os jovens, você tende a retê-los mais. E às vezes soluções muito simples fazem uma diferença muito grande. Nós temos percebido, por exemplo, que empresas mais preocupadas com o acolhimento desse jovem e depois esse jovem ter uma madrinha, um padrinho durante os 6 meses, os 6 primeiros meses, acaba sendo importante porque você desenvolve ali uma pessoa que vai fazer a interlocução com esse jovem, vai desenvolver essa aproximação maior. Isso tem um efeito muito grande na retenção. Um outro ponto também importante é uma estruturação de uma mentoria, né, das pessoas mais experientes em relação às menos experientes, com transferência de conhecimento. Então também você acelera o desenvolvimento desse jovem e ele começa a dar um retorno para a organização com muito mais velocidade. Então eu diria que esses são talvez os desafios que a gente observa hoje, né? Mais um ponto é a questão da liderança. Eu acho que ainda hoje é uma situação crítica, ela deve se tornar mais crítica nos próximos anos. E como é que a gente vai desenvolvendo a liderança, principalmente em aspectos comportamentais, né? De delegação, de comunicação, são os pontos mais críticos, mas também principalmente em como ela vai interagindo entre si, né? Quer dizer, você estimular a interface, a comunicação entre as lideranças e desenvolver na liderança um comportamento mais colaborativo e não competitivo. Aproveitando esse gancho, falando de liderança e falando também de gerações, como é que o senhor vê essa movimentação de alguns termos que surgiram na área de recursos humanos nos últimos anos, né, relacionado a silêncio, né, o quiet firing, o quiet quitting, né, ou seja, demissão silenciosa dos dois lados. Como é que o senhor tem visto esse movimento? Olha, eu não percebo esse movimento prosperando no caso do Brasil, né? Nós não detectamos algo importante, né, nesse sentido aqui no Brasil. Mas tem um desafio, que é o desafio de você criar um propósito para as pessoas, criar uma relação mais comprometida, né, das pessoas com a organização. Eu não digo que seja um desafio para o próximo ano,
né? Mas nos próximos anos, nós também temos uma tendência de uma relação mais fluida com a organização. Então, nós temos pessoas que não vão ter um vínculo empregatício com a empresa, ela vai prestar serviço para várias empresas, e acho que aí vai surgindo um novo desafio, que é você fidelizar essas pessoas, né? De você fazer com que essas pessoas prefiram trabalhar na sua empresa e não na outra empresa. Não estou nem falando do concorrente, mas você começar a disputar o tempo, né, e a dedicação dessas pessoas. Para a gente finalizar agora falando um pouco da gestão de pessoas, da gestão de recursos humanos. Você pode ver aqui pela própria feira, uma feira gigantesca com um monte de fornecedores. Fala-se hoje que são em torno de 500 startups de RH, né? E aí o que se questiona muito é, com tanto prestador de serviço, prestando serviço e oferecendo serviço para RH, o RH ele não vai acabar ficando um mero gestor de fornecedor? Boa pergunta. Eu acho que essa não é uma tendência atual. Ela já vem se desenhando nesse sentido há muitos anos, né? Desde o início do final dos anos 90, nós temos esse movimento. Só para exemplificar, em 98, a Dupont, ela fez um outsourcing global do RH, acabou com o RH, né? Quer dizer, isso eu estou falando de 25 anos atrás, tá certo? Então, esse não é um movimento novo, mas, de fato, isso vem se sofisticando, né? E com a possibilidade da inteligência artificial, você teve um remodelamento, né, desse tipo de serviço e a possibilidade de oferecer uma série de coisas que você não tinha anteriormente. Mas o que nós observamos cada vez mais, o RH dentro das organizações como um mediador, né, desse conjunto de fornecedores. E em algumas situações, você vai ter esse fornecedor interagindo diretamente com a liderança, né, sem necessariamente a mediação do RH. Então o RH ele vai assumindo um papel diferente dentro das nossas organizações, menos operacional e cada vez mais estratégico. Muito bem, professor Geraldo Dutra, que é um parceiro da TID já há muitos anos, né, desde o tempo da revista, e agora aqui falando com a gente no portal TED Gestão de Pessoas, falando para você um pouco das tendências e desafios do RH para o ano que vem.